Das 17 características aqui, nós já vimos 12. Vamos repetir, não vamos repetir detalhadamente, né? Marido de uma só mulher, filhos sujeitos a ele, não perfeitos, mas crentes. Pastor como supervisor, como encarregado de supervisionar, de orientar, de coordenar, de administrar também. Esse é o terceiro ainda. 4, humildade, não orgulhoso. 5, amável, não briguento. 6, moderado, não apegado ao vinho, não apegados a vício nenhum, não dependente de nenhuma coisa para que possa fazer ou decidir as coisas. 7, pacífico, não violento em todos os sentidos. Às vezes a gente pensa violento só como uma violência física, e pessoas que ofendem com palavras e até com silêncio. A gente até falou isso naquele dia. 8, integridade financeira, não ávido por lucro. Quer dizer, o pastor, ele deve ser uma pessoa íntegra em suas transações financeiras. Ele deve pôr o reino em primeiro lugar e não finanças. Isso não quer dizer que a igreja não deva ter preocupação com o bem-estar e o sustento do pastor e de sua família. Hospitaleiro, vimos que a hospitalidade parece que é uma coisa até meio sem importância, a gente pode pensar num primeiro momento. Mas a hospitalidade do pastor dá oportunidade para que as pessoas que convivem com a sua família percebam a forma como ele se relaciona com a sua família, como as coisas são decididas, e possa experimentar um pouco daquilo que Deus deseja como um padrão, como um modelo também para a vida da igreja. Amigo do bem, o pastor que ama genuinamente aquilo que é bom, não apenas acredita naquilo que deva ser bom. É diferente a gente acreditar no que é bom e a gente pagar o preço para que o bem se dê em nossa vida e ao nosso redor. Tenha domínio próprio, domínio em todas as áreas, domínio de suas atividades, de seu tempo, de suas palavras, domínio em seus relacionamentos, domínio próprio em seus relacionamentos, na sua vida sexual, no seu dinheiro, na sua integridade. O pastor deve ter domínio próprio. O pastor deve poder, sob a dependência de Deus, ter sob controle todos os atos da sua vida. Justo, vimos isso também. Justo em seus relacionamentos, na maneira de tratar com as pessoas. É interessante a cor da justiça. Eu fiz direito, porque eu sempre fui apaixonado por esse conceito da justiça, daquilo que era correto, daquilo que era a coisa certa a se fazer. Foi por isso que foi a coisa assim que primeiro chamou a minha atenção. Os irmãos sabem, né? Eu sou advogado, advoguei 11 anos lá em Belém antes de estar nesse ministério de tempo integral aqui. E ser justo não é uma coisa muito fácil, não. Parece que é fácil, mas ser justo, quando fazer justiça implica em uma perda para a gente, não é tão fácil. A gente ser justo quando a gente admite que errou, que falhou, não é tão fácil. E o pastor precisa ser isso. Aí a gente chega agora numa outra característica, a 13ª, que é consagrado. E temos aqui o texto de Tito 1:8. Tito 1:8. Olha só o que esse texto diz. Além de, antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. Esse consagrado aqui, nessa tradução revista atualizada, está traduzido por piedoso. Bom, parece que isso é uma coisa que deveria fazer parte da vida, e deve, mas nem sempre
a gente sabe que nem sempre acontece. Então, consagrado, eu coloquei aqui, o consagrado, o contrário disso não seria útil. Por exemplo, no aconselhamento, refere-se aqui a uma vida completamente dedicada a Jesus, tanto no íntimo quanto em sua dimensão exterior. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o pastor é tentado a se envolver com tantas atividades, a se envolver e se preocupar com a vida de tantas pessoas, que às vezes o pastor ele corre o risco, ele deve ter cuidado com isso o tempo todo, ele deve se policiar para que a gente de repente não esteja lendo a Bíblia pensando só naquilo que a gente vai ensinar ou pregar para os outros. Da gente ter a nossa vida devocional também. Muitos pastores, teve uma pesquisa que foi feita num congresso de pastores batistas. Nesse congresso nós respondemos um formulário sobre a nossa vida com Deus, sobre nossa vida devocional com Deus. E muitos pastores responderam, não precisava se identificar, e depois foi compartilhado esse resultado e a gente teve alguns estudos sobre isso. Se percebeu que muitos pastores estavam lendo a Bíblia apenas para fazerem estudos, sermões, pregações, ou utilizarem um texto para aconselhamento de alguém, e ocupavam todo o seu tempo utilizando essa leitura, olhando a Bíblia para os outros, e não tendo a sua vida com Deus, negligenciando essa vida de consagração, de oração, orando pelos outros, mas não orando por si mesmo, às vezes não orando por sua família, às vezes não tendo um tempo a sós com Deus. Eu li alguns livros também, direcionados a pastores norte-americanos, que também diziam a mesma coisa, que é muito comum que no momento da caminhada o pastor perca a piedade, perca essa vida consagrada. Eu vou colocar aqui para os irmãos não ficarem com o pescoço. Se melhorou, eu acho. Então é importante que isso aconteça. E por que é importante a igreja perceber isso? A igreja deve estar atenta para isso. Algumas vezes isso aconteceu e algumas pessoas ficaram até chateadas comigo. Umas 3 vezes, assim, seguidamente aconteceu de alguém ligar para mim e eu não atender porque eu estava no meu devocional. E numa das vezes a minha esposa atendeu, me disse: olha, ele não pode atender agora. Ele está orando, ele está lá. E a pessoa disse assim mesmo: mas o que eu tenho para falar com ele é mais importante do que ele orar. Ele tem o tempo todo para orar, ele pode orar uma outra hora. Isso pode até ser verdade num certo ponto, mas se a gente pensar na vida devocional, e o pastor acho que deve pensar na vida devocional da seguinte forma: quando a gente está orando, e os crentes também, os irmãos, os membros da igreja também devem pensar assim: se eu estou no meu período devocional com Deus, eu marquei aquele tempo com Deus. Se eu marcasse um tempo, marcasse uma hora com qualquer pessoa e estivesse conversando com uma pessoa, e por algum motivo uma outra pessoa adentrasse essa sala, e eu de repente parasse de conversar com ela e passasse a conversar com outro, e ignorasse totalmente a conversa que estava tendo com aquela pessoa, eu seria no mínimo deselegante, né? Seria grosseiro mesmo, seria mal educado. Porque eu marquei com uma pessoa, estaria conversando com a pessoa, outra pessoa abre a porta e entra, e eu já deixo de conversar com o Senhor e passo a conversar com essa pessoa e esqueço. Eu penso que com Deus também é a mesma coisa, ou até mais importante. Se eu separo aquele tempo para estar falando com Deus, eu estou falando com Deus. Porque se a gente não marca
um tempo. Isso acontece na vida como um todo. Meus irmãos, se vocês não marcarem um tempo para vocês terem a vida devocional de vocês com Deus, vocês não vão ter. Porque atividade toda hora tem, pessoas ligando toda hora tem, problemas, dificuldades toda hora tem. Mas se a gente prestar atenção na caminhada de Jesus, Jesus está fazendo muitas coisas e de repente ele se retira, e se retira mesmo. E ainda tinha multidão, ainda tinha pessoas na multidão que queriam ouvir Jesus, sim. Ainda tinham pessoas doentes na multidão que precisavam da cura de Jesus, sim. Mas mesmo assim, quando chegava o momento dele orar, ele se retirava. E o pastor que negligencia a sua vida de oração, o pastor que negligencia a sua vida com Deus, mais cedo ou mais tarde, ele vai cometer falhas, mais cedo ou mais tarde, ele vai estar mais próximo de fazer as coisas que Deus não quer que ele faça. E a igreja não quer isso. Ninguém quer isso. E a igreja tem que entender essa característica, porque o pastor precisa de uma vida. Um pastor que não tem uma vida devocional, séria com Deus, acho que ele deve fazer outra coisa. Acho que pastor ele não deve ser. Eu escutei uma vez de um pastor dizendo assim mesmo: eu não sou um homem de oração. Eu vejo aí gente, ele disse assim: eu ouço que pessoas oram, não sei o que e tal, mas eu sou uma pessoa muito prática. Eu não sou de ficar orando nem lendo a Bíblia assim como. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu disse: puxa vida, então esse homem está no lugar errado. Ele deveria estar fazendo outra coisa da vida dele. Eu conheci um pastor que disse que tinha lido a Bíblia toda só 2 vezes e não via necessidade de ler outras vezes. Eu disse: puxa vida, eu acho que esse homem está no lugar errado. Será que ele foi chamado? Porque aquele que foi chamado tem um prazer de estar aprendendo cada vez mais da parte de Deus. Bom, então consagrado é uma característica importante, sim. Apto para ensinar, levar a sério o ministério da palavra. Ele não vai fazer antes de fazer o sermão, ele vai ler o texto de 20 a 40 vezes, o mesmo texto. Ele tem que ter o tempo para ler de 20 a 40 vezes, o ideal é umas 50 vezes. O mesmo texto, fazer exegese do texto, às vezes consultar o texto no original, ou grego ou hebraico, para que aquilo que ele falar seja realmente a expressão do texto. Na pregação não deve ter espaço para o pastor dizer aquilo que pensa e aquilo que acha. Na pregação bíblica, o espaço deve ser para que o texto diga aquilo que deve ser dito. Quando o pastor faz as suas considerações ou dá a sua opinião sobre o texto, isso é colocado, isso é a minha opinião, isso é o que eu acho. Mas o que prevalece é a busca pelo aquilo que está no texto. E para isso o pastor tem que ter tempo, ele tem que ter apego à palavra, ele tem que estudar. Então isso é uma característica bíblica. Não é uma característica que o pastor deve escolher ou não. Tipo, aquela coisa que eu ouvi: eu não leio muito a Bíblia. Li 2 vezes, eu acho que é importante. E é complicado, né? Uma vez eu fui numa igreja e escutei um sermão que não era um sermão daquele pastor. O pastor estava pregando um sermão de um outro pastor. Uma outra vez eu ouvi um pastor pregando o manual do Sebrae. Ele pegou uns tópicos do manual do Sebrae e colocou uns versículos bíblicos. E ele estava pregando o manual do Sebrae para falar sobre liderança na igreja. E eu fiquei muito incomodado com aquilo. Eu disse: meu Deus,
eu já li esse manual, ele está pregando o manual do Sebrae, falando sobre liderança na igreja, que a gente possa usar coisas de outras experiências que a gente tem para a igreja, talvez até da liderança para a igreja, mas que eu possa dizer isso, olha, a Bíblia ensina assim, eu encontro um paralelo, eu encontro aqui um ensinamento nesse manual que tem alguma coisa interessante para acrescentar a respeito disso. Mas o manual do Sebrae. Uma outra vez eu fui num lugar e estava com mais 3 pastores amigos meus, e o pastor estava pregando, aí eu disse, bom, ele está pregando sobre os capítulos desse livro, de um livro. E eu fiquei assim, meu Deus, será que é? Mas fiquei com vergonha de comentar isso e estar enganado, mas eu pensei, quando eu chegar em casa eu vou dar uma olhada no livro, vou ver se é os títulos dos capítulos do livro. Aí de repente o pastor que estava no lado disse, vem cá, esse pastor não está pregando o livro do Augusto Cury? Eu disse, é esse mesmo. Eu não tenho nada contra o Augusto Cury, eu já li. Assim, quem lê 3 livros do Augusto Cury já leu todos, né? Porque não tem nada contra. Eu acho até interessante, algumas ideias legais, mas muita coisa se repete. Então, se você conseguiu ler, você leu 3 livros dele, você já leu todos, porque aquilo vai repetir sempre. E eu já tinha lido alguns. Eu leio sobre muita coisa. Eu não leio só sobre teologia. Eu leio sobre teologia, sobre filosofia. Eu leio sobre Kung Fu, leio sobre Karatê. Eu leio sobre arte. Eu leio sobre direito. Eu gosto de ler muito. Eu leio, enfim, eu leio sobre culinária. Eu tenho alguns livros assim, eu gosto também. O pastor deve estar, uma das características deve ser apegado à palavra. Apegado à palavra. Se o pastor não é apegado à palavra, mais cedo ou mais tarde, ele vai estar ensinando para a igreja alguma coisa que não é a palavra de Deus. Aquilo que é a palavra de Deus não tem como errar, não vai causar problema. Mas e vai alimentar o povo. Aquilo que não é a palavra de Deus pode ser eloquente, pode ser bonito, pode ser... Tem algumas coisas assim, tem algumas palavras agora, algumas pregações assim, de psicologia, né? Eu leio muito sobre psicologia também. Se pega algumas teorias da psicologia, eu não tenho nada contra psicologia. Mas eu acho que o pastor não deve entrar na seara de outros profissionais. Ele é pastor, não é psicólogo. Alguns que são as duas coisas. Mas mesmo que seja as duas coisas, eu acho que ele não deve levar para o púlpito as ideias ou as teorias de algumas correntes de psicólogos para apresentar a palavra de Deus. O contrário até que é possível algumas vezes. Eu posso apresentar a palavra de Deus e dizer, olha, o mundo também percebeu isso que nós estamos aprendendo com a Bíblia. Corrente filosófica ou corrente da psicologia diz isso que a Bíblia já dizia há algum tempo. Aí não vejo nenhum problema em dizer isso aí. Bom, e espiritualmente maduro é uma outra característica, a 15ª, já estamos terminando. 1 Timóteo 3:6 diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Neófito, neo, novo no grego, novo na fé, um novo decidido, um novo crente. A orientação que o pastor não fosse uma pessoa com pouco tempo na fé, com pouca experiência. A ideia é para que essa pessoa não seja imaturo. Porque diz aí, para que ele não se ensoberbeça. É possível que uma pessoa com pouca experiência,
estando numa posição de destaque, de liderança, se envaidece. As maiores tentações para um pastor, tem até uma brincadeira, não sei se vocês já ouviram uma brincadeira, ela é um pouco infame, mas eu vou correr o risco de dizer aqui que eu já ouvi uma vez isso, que as 3 barras que mais derrubam o pastor hoje em dia são as 3 barras. Vocês já ouviram essa? Mais derruba o pastor hoje em dia são a barra do ouro, a barra da saia e o São João da Barra. São as 3 barras que mais derrubam o pastor hoje em dia. Mas olha, eu acho que antes disso, o que mais derruba o pastor é o orgulho. Antes da barra do ouro, da barra da saia e do São João da Barra, o que derruba um pastor é o orgulho. Quando um pastor chega a achar que ele não precisa de Deus, e que ele não depende de Deus, e que ele é tão bom que Deus é só um detalhe, ele é tão bom que Deus é só um ajudante, e que a igreja também é só um ajudante, um detalhe, é o fim para que outras coisas aconteçam. Quando acontece isso, ele já não está mais consagrado. Ele não está mais apegado à palavra. Isso é o fim de tudo. Então, o maior problema hoje para os pastores é essa autossuficiência. Isso é um problema. Então, espiritualmente maduro é saber que a gente não pode se orgulhar por aquilo que dá certo. A gente pode se alegrar. A gente pode festejar, mas a gente deve devolver essa glória para Deus. A gente não pode ficar com a glória. Tem pastores que aparecem mais do que Jesus, tem pastores que aparecem mais do que qualquer outra coisa. E o pastor ele tem que o tempo todo ter esse equilíbrio para ele não aparecer mais do que Jesus. Na hora que ele aparece mais do que Jesus, na hora que os talentos dele aparecem mais do que o poder de Deus que está na vida dele, isso é um problema. A igreja pode ajudar em relação a isso. É importante a igreja saber dessa característica, porque algumas igrejas contribuem para isso. Algumas igrejas criam uma cultura em torno da pessoa. Muitas igrejas põem o pastor num pedestal. Mas a gente não pode correr o risco. Uma coisa é eu colocar um pastor num pedestal e ficar endeusando, ficar fazendo aquela coisa. Isso não é bom para o pastor. O outro extremo é querer colocar o pastor lá no chinelo, né? A gente não vai colocar no chinelo, mas a gente não vai colocar no pedestal. A relação da igreja com o pastor deve ser: não há nenhuma superioridade do pastor em relação a nenhum membro da igreja, também não há nenhuma inferioridade. O pastor tem uma função diferente, especial, diante de Deus, de maior responsabilidade diante de Deus, mas o pastor não é melhor nem maior do que nenhum membro da igreja, também não é pior. Não é pior. A Bíblia diz que ele deve ser tratado com respeito, com dignidade, com honra. Ele deve ser honrado, ele deve ser respeitado. Mas há uma diferença, às vezes sutil, entre o que é honra, o que é dignidade e o que é um elogio já exacerbado que coloca esse homem no pedestal. E o pastor tem que ficar se policiando para não aceitar esse tipo de coisa. Não, esse lugar que vocês querem me colocar não é meu lugar, esse lugar é de Jesus. Eu tenho que ser respeitado, eu tenho que ser honrado por aquilo que eu sou, por aquilo que eu represento.
mas menos. Isso é complicado, nem sempre a igreja sabe fazer isso. Às vezes fica entre os dois extremos. Nem sempre o pastor consegue administrar isso. Às vezes ele se deixa envolver pelos elogios e acha que ele é mais do que Jesus. Ou que Jesus é apenas um coadjuvante no seu ministério. Chegamos aqui, penúltimo, ter boa reputação. Timóteo 3:7. Olha como a Bíblia é perfeita. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Reputação, o que é reputação? Porque a gente pode ser uma coisa e a gente pode ser uma boa pessoa e ter uma péssima reputação, sim ou não? Sim. Tem pessoas que são boas pessoas, mas têm uma péssima reputação. Então, reputação é aquilo que a gente aparenta ser. Caráter é aquilo que a gente tem. Agora, reputação é aquilo que aparenta ser. Tem pessoas que são boas pessoas, mas aparentam não ser. Ou não serem boas pessoas. E o pastor, além de ser uma boa pessoa, além de ser um homem honrado, além de ser um homem de Deus, ele precisa também aparentar ser. Por isso que eu falei no domingo aqui pela manhã, que à luz da Bíblia, eu não vejo um texto que proíba, condene alguém em tomar um copo de vinho, em tomar uma bebida alcoólica. À luz da Bíblia, não. Eu vejo vários textos que proíbem a pessoa de ficar embriagado, condenam a embriaguez, o vício, a dependência de qualquer substância que tire a pessoa do controle das suas ações, ou cause dependência, ou gaste o dinheiro com aquilo que tendo outras necessidades. Eu considero imoral, eu considero nojento uma pessoa abrir uma garrafa de vinho de R$5.000 quando seu funcionário trabalha o mês inteiro para R$500. Eu acho moralmente, eu acho nojento. E eu disse isso uma vez com uma pessoa. Eu disse, olha, a questão não é, acho que esse copo. A questão para mim, eu acho que é uma questão até moral. Num país de miseráveis, a pessoa abrir uma garrafa de vinho de R$5.000. Bom, mas essa é a minha opinião, não é o texto bíblico falando, essa é a minha opinião. Mas, por exemplo, eu fico pensando sobre isso, boa reputação. Aí eu falei de manhã, olha, eu não tomaria um copo de vinho com nenhum de vocês. Apesar de eu saber que eu não estaria cometendo nenhuma coisa diante de Deus negativo, porque Jesus transformou água em vinho. Há várias referências na Bíblia em vinho. Paulo recomenda a Timóteo tomar vinho, que fazia bem para o estômago. Vamos deixar isso à parte, porque eu acho que não faz, mas era o que Paulo na cabeça dele achava e recomendou a Timóteo. Deixa para lá. Mas, sinceramente respondam, pensem nisso. Se algum dos irmãos passasse e porventura eu estivesse lá na litorânea, sentado em um daqueles quiosques, tomando uma cerveja, aí alguém vai dizer, não mais vinho, cerveja não, porque o alcoólico do vinho é maior do que o da cerveja. Ainda tem essa coisa que crente bebe vinho, mas não bebe cerveja, porque umas coisas assim que é tudo estranho, porque se a gente for ver, o teu alcoólico do vinho é maior do que, e dependendo do vinho ainda, muito mais, né? Um vinho madeira para uma cerveja, a diferença do teu alcoólico é bem grande. Mas com certeza, se qualquer pessoa passasse lá pela litorânea e me visse tomando, seja lá o vinho ou a cerveja, puxa vida, vi o pastor Nix se enchendo a cara, vi o pastor Nix tomando uma ali. Então, reputação, e tem pastor que não se importa com esse tipo de coisa.
Um dia eu chamei um pastor lá em Belém. Essas coisas não acontecem aqui. Esses exemplos meus são tudo de Belém. Aí quando eu estiver lá em Belém, eu vou dar os exemplos daqui. Todos esses exemplos são de Belém. Um dia lá em Belém eu chamei um pastor e conversei com esse pastor e falei sobre a amizade que ele tinha com uma irmã. E como essa amizade era muito íntima, muito festiva, E eu chamei esse pastor em particular, marquei uma hora com ele, conversei com ele e disse: pastor, eu estou aqui como colega, como irmão em Cristo, para lhe falar que essa sua amizade não é legal, não está sendo boa. Ela está dando a aparência do mal. Não, de forma nenhuma, não tem. Eu disse: sim, pastor, mas... Aí eu falei isso para ele: a gente não basta ser honesto, a gente tem que aparentar ser honesto também. Não adianta apenas ser honesto, tem que aparentar ser honesto. Que adianta você ser honesto e lá fora as pessoas pensarem que você não é? Não adiantou muito. Não adiantou nada. E eu disse para ele, olha, eu estou pouco me lixando com o que as pessoas acham a meu respeito. Eu disse: pois o senhor acho que deveria repensar essa posição e se importar sim com o que os outros acham a seu respeito. Porque a integridade do seu ministério, a credibilidade do que o senhor ensina e prega, está diretamente ligado com aquilo que o senhor vive ou que aparenta viver. Ele não me escutou. Pode até não ter acontecido, mas que a má fama ficou. Por fim, exemplo para o rebanho. Tudo é uma continuidade. 1 Pedro, vamos agora a 1 Pedro 5:3. Esse é o último dessa noite. Nem como dominadores. Vamos ler desde o primeiro para a gente compreender melhor o texto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Modelo. A gente pode achar que essas exigências são grandes, e são grandes mesmo. A palavra de Deus diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente coisa almeja. Mas outros textos dizem que haverá mais rigor diante de Deus, haverá mais rigor no meu julgamento do que no julgamento dos irmãos. Quando eu estiver diante de Deus e for julgado pela minha vida e por aquilo que eu fiz, haverá mais rigor, mais dureza nesse julgamento para mim do que para os irmãos. Eu vou ser julgado com mais dureza, do que qualquer outro. Esse é o preço. Então, o pastor deve ser modelo para a vida conjugal, a sua vida conjugal deve ser modelo para outros casais, a sua família deve ser modelo para outras famílias, os seus filhos devem ser modelos para os filhos de outras pessoas. O pastor deve ser modelo de homem, de marido. O pastor deve ser modelo
de honradez nos seus negócios, nas suas... Tem pastor que é mais enrolado do que outra coisa. Pastores com nome SPC, Serasa, pastores sendo processados, pastores... Enfim. Nós temos várias coisas desse tipo acontecendo. Então, nós vimos que as características do pastor podem ser divididas em relação a Deus, em relação à sua família, em relação a si mesmo, em relação às outras pessoas. Essas são algumas características, são as 17 características bíblicas que um pastor deve ter. Agora, a igreja pode eleger outras características segundo as suas preferências, segundo as suas necessidades. Nos próximos encontros eu quero conversar com vocês sobre igreja. Não vou, o estudo terminou hoje, esse sobre o pastor. Mas a gente vai começar depois, eu vou trazer para vocês. Vocês não conseguiram fazer esse pedido não, né? Vou trazer esse material aqui para vocês, cópias. Lá a menina está providenciando as cópias lá. E quero também trazer isso aqui para vocês. Essa é uma apostila que eu acho que vai ser útil. Ela é uma apostila dos diáconos batistas lá do Rio de Janeiro. Tem 100 perguntas. No dia do concílio, os pastores vão fazer perguntas para os membros da igreja sobre vários assuntos. Sobre igreja, o que é a igreja, pecados, atributos de Deus, salvação. E é só uma sugestão. Aí aqui, nessa pequena apostila aqui, tem 100 perguntas. E perguntas que são... Tem resposta. Tem resposta. É o resumão. Resumão do Bizu? É o resumão do Enem, do vestibular. Isso aqui cai demais em concílio. Eu já participei de 300.000 concílios de igreja, de pastores e de diáconos. As perguntas são essas aqui, irmão. Não tem muito o que inventar, não. Aí isso aqui é para diácono. Aí aquela que é específica para diácono, que eles não fariam para vocês, eu risquei. Então, a gente vai tirar a cópia e dar uma para cada um. Eu acho que se cada um ler essa apostila pelo menos uma vez, mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Não, aí eu acho que... E aqui tem o resumão do resumão dessas perguntas. Olha só como é o nome, ABC doutrinário. ABC doutrinário. Então, todas as doutrinas bíblicas aqui resumidas aqui, rapidinho, uma linguagem fácil, tal. ABC doutrinário e a apostila aqui das 100 perguntas. A gente tem 12 dias aí, é dia 12 de novembro, então a gente tem, hoje, quanto é hoje do mês? 26, temos o quê? 15 dias, mais de 15 dias, né? Até chegar a cópia para vocês domingo aí. 15 dias, vamos colocar. 15 dias, se não der para ler, der uma lida. Tá. Tem 2 quartas-feiras, Não, eles fazem pergunta para o grupo todo. Mas se ficar só uma pessoa respondendo, o restante calado, tem hora que eles dizem assim, a irmã não responde mais. Porque se eles perguntarem e de repente fizerem 4, 5 perguntas e só a irmã responder e o restante do grupo ficar calado, aí eles dizem, olha, a irmã vai deixar de responder um pouquinho e vai deixar os outros responderem. Então acontece isso, mas eles não apontam ninguém, não. Mas... Hã? E aqui tem todo o manual, isso aqui eu vou passar para o Flávio, para a liderança, manual para a organização de uma igreja batista. Isso aqui é igual receita de bolo. Aqui tem tudo.
Pode, 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 pode. Olha, eu vou ler aqui para vocês. Convite para o concílio examinatório para a organização de congregação e igreja. As igrejas batistas da Convenção Batista Maranhense. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Igreja Batista Plenitude, filiada à Convenção Batista Maranhense, tem a honra e a alegria de convidar as amadas igrejas batistas e seus respectivos pastores, bem como nossas organizações, nas pessoas que as representam, Convenção Batista Maranhense, Associação Batista Metropolitana, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Maranhão, Associação dos Diáconos Batistas do Maranhão, a participarem do concílio examinatório da nossa Congregação Batista do Olho d'Água, visando sua organização como igreja. Na certeza de vossa cooperação, agradecemos desde já a presença no dia 12 de novembro de 2011, às 19 horas, no templo da Congregação Batista do Olho d'Água. Cito a rua Ivar Saldanha, número 1, Olho d'Água, tal, fraternalmente em Cristo, aí o pastor assina. Essa carta foi distribuída para 70 igrejas. Foi distribuída para 70 igrejas. Até se sentirem satisfeitos. Por exemplo, pode ser rápido, pode ser demorado. Se as respostas forem inconsistentes, sem a fundamentação bíblica, superficiais, eles vão aumentando a resposta. Se tiverem respostas erradas, tipo assim, como essa que para Batista é para matar mesmo. Eu fui num concílio que perguntaram assim, a pessoa é salva por Jesus, pode perder a salvação e tal? Aí a pessoa disse, pode. Aí a pessoa, pode. Aí disse, me diga como, em que situação isso pode acontecer. Aí a pessoa perguntou, aí respondeu algumas coisas. Nessa situação, aí abriu um texto bíblico, me fale mais um pouco sobre isso, não sei o quê. Alguém concorda? Aí outro levantou, eu concordo com ele. Aí nisso aí o pessoal foi se enrolando. Porque ele não vai dizer que está errado. Ninguém aqui vai dizer que está errado. Vai fazer a pergunta e você vai dar a sua resposta. Se você tropeçar, eles vão fazer outras perguntas para aprofundar, para saber até onde vai isso aí com o restante do corpo da igreja. Sim. Não, o concílio vai estar aqui, os pastores vão estar todos aqui. Vocês vão ficar separados aqui, vocês não vão ficar dispersos, vocês vão ficar num rebanho aqui, no aprisco aqui junto. A plenitude vai ficar lá no outro lado, porque vai ter uma sessão solene da plenitude, onde ela passa a carta de transferência da Constituição da Igreja. Depende, às vezes se nomeia um examinador, às vezes 3 examinadores. O concílio não vai ter, porque se pede que pelo menos 70% dos membros estejam presentes. Se tiver aqui 10 pessoas, não vai ter concílio. Não, só os membros. Os congregados podem estar presentes, mas não vão estar aqui respondendo as perguntas e participando, e não serão membros fundadores da igreja. Não tem direito a voz e voto. Os congregados, olha essa pergunta aqui boa. Os congregados não têm direito a voz nem voto.
Sim, mas antes disso ainda tem uma... Antes disso ainda vai ter uma sessão administrativa, em novembro, em que pode se tornar membro da igreja. Ainda vai ter mais uma sessão. Eles vão ter que antecipar. Eles vão ter que antecipar. Vou conversar lá com eles, vão ter que antecipar lá. 18, 12. Eu não vejo nenhum problema para eles anteciparem lá em uma semana. Eu vou falar com eles lá para eles anteciparem. Até porque na vez passada teve alguns irmãos que foram lá, né? Até porque foram alguns irmãos lá e não foram aceitos porque teve uma dificuldade lá, né? Então, por conta disso, eu acho que... Certo. Foi. Pois é, então, eu acho que aí que tem... Mais alguma pergunta? Isso. É de praxe o pastor da igreja ser escolhido pelo concílio para ser o presidente do concílio. O roteiro é o seguinte: abertura, instalação da Assembleia Extraordinária da Igreja Mãe para a organização da nova igreja. Bem, aqui antes. Já é pulando aqui. Não, é isso aqui, tá. Tem uma abertura, depois a instalação da Assembleia Extraordinária da Igreja Mãe para a organização da nova igreja. Aí depois, retirada dos pastores e diáconos para eleição da mesa examinadora do concílio. Se reúnem à parte numa sala. Aí vão sortear e escolher as pessoas. Depois tem uma parte devocional, se canta uma, duas músicas, se faz ler um texto bíblico, alguma coisa assim. Depois tem o concílio da igreja organizadora. Aí o concílio é formado. Aí a formação do concílio examinatório. Aí o exame, parecer do concílio à igreja mãe. Depois do exame, os pastores se retiram, votam, olha, eu acho que sou contra, sou a favor e tudo, por isso sou a favor, mas com essa ressalva, com essa advertência. Aí depois se reúnem e comunicam à igreja mãe, olha, recomendamos, não recomendamos, recomendamos com ressalva. Aí depois disso, depois do parecer do concílio à igreja mãe, tem a aprovação da igreja mãe. Aí os favoráveis, tal, que se organize, que a congregação do Olho d'Água se organize como igreja, tal, todo mundo vota. Aí depois vem leitura das cartas de transferência para a nova igreja. Aí depois leitura do pacto, o pacto das igrejas batistas, que tem aqui uma cópia para vocês também. Entrega da Bíblia. Há uma entrega de uma Bíblia para a igreja. Oração consagratória. Aí tem uma assembleia. Aí depois da oração consagratória, vocês já se tornaram igreja. Aí agora vocês vão instaurar uma assembleia. Para quê? Para escolher o nome de vocês, aprovar o estatuto de vocês e elegerem e darem posse naquele mesmo instante à diretoria da igreja. Aí às vezes, mas não vai ser o caso de vocês aqui nessa, eleição e posse do pastor. Aí depois a assinatura do termo de posse, oração consagratória, solicitação de ingresso, declaração doutrinária. Aí tem uma mensagem. Sim. Pergunta de Natasha aqui. Sim. A gente fez uma eleição, obrigada. A gente fez uma eleição para 2012. Então, essa diretoria que vai tomar posse nessa assembleia é a desse ano ainda, para ficar oficialmente a fundadora? Ou é do ano que vem já?
A gente elegeu, mas a gente não é congregação. A gente é congregação, mas a gente ainda não tem personalidade. A nossa personalidade vai ocorrer nessa assembleia aí. A gente fez, mas como associação do Projeto Atitude. E até erramos, porque o estatuto do Projeto Atitude nos fala que a gente tem que eleger a diretoria da igreja em novembro. Em novembro. Então, só nessa assembleia que vai ter, que a gente vai ter que eleger a diretoria, que já foi eleita, assim, como Projeto Atitude, vai ser eleita agora como igreja. Novembro. Tanto é que o banco recusou nossa documentação justamente porque lá diz que é novembro e a gente elegeu em outubro. Agora eu pergunto para o ano de 2012. Eu pergunto uma coisa para vocês. Porque vocês aqui, qual é o caminho? Vocês vão se tornar igreja e vai criar essa pessoa jurídica, vocês vão ter o CNPJ de vocês e tudo. Vocês vão andar paralelamente com a igreja, a pessoa jurídica a igreja e a associação? A associação vai ficar à parte, pastor. Assim, a gente foi atrás da associação para ser mais rápido, para a gente ter uma personalidade jurídica, na questão até de se contratar pessoas para trabalhar conosco, de se fazer contratos, nosso contrato da contas, o aluguel, N coisas. Só que a documentação junto ao banco é que tem demorado. Mas assim, a gente já tem personalidade jurídica, a nossa documentação já está toda pronta, a gente tem CNPJ como associação. E isso é um ponto. A associação vai existir caso futuramente a gente venha receber algum recurso de uma ONG, de um projeto, alguma coisa. Ela vai existir. Ela vai existir, mas a gente vai se tornar igreja nessa documentação bem aí que o senhor está nos orientando como devemos fazer. Agora, vocês vão eleger uma outra diretoria ou vocês vão repetir a diretoria da associação? Não, a gente na só igreja? vai... Assim, é porque todo mundo confunde hoje a associação com a igreja, né? Uhum. Então, assim, essa personalidade jurídica que a gente tem é a associação. Às vezes a gente faz algumas coisas e esquece do estatuto que rege mesmo a associação. Mas como igreja, é nesse momento aí. Então, já foi eleito um grupo de irmãos que vai ser agora novamente eleita da forma correta como igreja. A igreja vai ser fundada agora. Tem que ser o grupo que vai assumir em 2012. É o grupo que vai assumir em 2012. Não, a associação existe, mas para outros fins. Para outros fins. Não, igreja é uma coisa, associação é outra. Associação é para projetos. Para projetos. Na prática, sim, vão ser dois. Exatamente. A partir de novembro, a gente começa a funcionar como igreja. Aí se faz a eleição dos membros que já foram votados agora em outubro, se faz novamente, se diz quem é a diretoria, elege o Conselho Fiscal e a diretoria para fins burocráticos, e em dezembro a gente elege novamente como igreja. Uhum. Porque no dia, por exemplo, essa eleição, ela é tipo pro forma, ela é quase, os nomes já estão todos, é só aquela coisa, presidente tal, é só para confirmação aqui, porque não vai ter na hora aquela coisa, não, eu voto em fulano, não sei o quê. É uma relação de nomes que a gente dá. Olha, a diretoria, a gente propõe que a diretoria seja esses nomes aqui, pá. Apoio, proposta, favoráveis, contrários. Bom, é assim. Então vocês já fizeram, né? Vai ser as mesmas pessoas que vai repetir, ok, sem problema. O estatuto, vocês já discutiram e aprovaram? Dia 30 agora vai ter um esboço do estatuto e no outro domingo, dia 6, a gente vai aprovar o estatuto. Já tem que estar aprovado também. Uhum. Antes do dia 12. concílio. Não, a associação... Não, dia 30 apresenta o esboço, agora domingo. A gente já vai fazer convocação para aprovar no próximo domingo. Você já decidiu... eu quero perguntar para vocês o seguinte, vocês já decidiram sobre... eles fazem essas perguntas aí e vocês decidem isso também no dia, tem que decidir no dia. Vocês... a igreja discutiu, é consenso da igreja cooperar com o plano cooperativo e o percentual? Tranquilo. Certo.
Não, ele vai perguntar a pessoa voluntariamente levanta e responde. A questão do plano cooperativo e do SIM, eles perguntam na hora para a gente? Às vezes pergunto, vocês como igreja decidiram, vão cooperar com o plano cooperativo e tudo, e se vão em quantos por cento? Uhum. Ainda é o percentual, ainda é 10% em cima do faturamento dos dízimos e das ofertas? Sim. Sim. Agora, esses 10% é o seguinte, há uma controvérsia. É o dízimo do dízimo. Virou quase um consenso, e as pessoas acham que isso está escrito, de que é 10%. 99% das igrejas contribuem com 10%. Mas quando se criou o plano cooperativo, não se criou percentual. E no documento dos batistas que eu tenho, não se fixou percentual. Se disse que as igrejas eram livres para estipularem esse percentual. Tem igrejas que 2, 3, 5, 8, 20, 30. Nada. Na última convenção, a última convenção maranhense? Que assim, eu tenho... É do dízimo. Eu tenho que ver isso, porque eu participo... Os últimos 10, 11 anos eu participei em todas as convenções e eu só não fui nessa agora de janeiro, que foi a do Rio. Uhum. Eu não fui nessa. Não sei se... O plano cooperativo não é só em cima do dízimo? É. Em cima do dízimo. 10%. De praxe. É o dízimo dos dízimos. Dízimo, eles chamam até dízimo do dízimo. Né? Alguns chamam. Não seria da receita toda, seria dos só dízimos, do dízimo. dízimo do dízimo. É. Tem as ofertas e tem, e tem o dízimo. Da oferta não entra. Porque a pessoa dá uma oferta designada. Alguém... Como? Não, mas geralmente se fala em 10%. Tanto é que até pastores que trabalham na área financeira chamam o dízimo do dízimo, o plano cooperativo. Mas a convenção e a associação, elas não impõem nada para a igreja, nem podem impor. Uhum. A nossa relação com a convenção e a associação é de cooperação. Não há uma... Não Pastor, há. no Tanto caso... que, por exemplo, tem algumas igrejas aqui em São Luís, por exemplo, vou dar exemplos, tem algumas igrejas aqui em São Luís que já definiram que vão 2%, 5%, 8%. E tem igreja também aqui em São Luís que dá 15%. Essa questão pode ser discutida como igreja, né? Saber qual é o percentual que a igreja deseja colaborar com o plano cooperativo. Isso antes, no dia isso tem que estar... Não, no dia isso tem que estar definido. Pastor, se a gente ainda é congregação, a gente pode fazer essas convocações para aprovar o estatuto, porque junto ao cartório, quando a gente for aprovar o estatuto, a gente tem que ter lá a ata de fundação da igreja, a ata de constituição. Essa ata aqui do concílio. Então, o estatuto tem que estar aprovado na igreja ou tem que estar aprovado no cartório, dia 12? Não, ela vai ser feita uma ata. E nessa ata vai dizer que foi criada a igreja, vocês aprovaram o estatuto e elegeram a diretoria. Aí se faz a ata e leva para o cartório junto para registrar, entendi. Junto com o estatuto, a cópia do estatuto. Então, entendi. Por isso... Entendi. Não, eu sei, pode deixar, eu sei de tudinho. De tudinho. É isso aí, é isso aí. Não, porque a gente estava na dúvida que o estatuto teria que estar aprovado junto ao cartório dia 12. Não.
no concílio. Não, tem que Não. estar aprovado como igreja. A igreja tem que aprová-lo no dia. Então, ele tem que ser discutido antes para no dia aprova, todo mundo aprova. Para não discutir o estatuto. Isso. Sim, senhor. Isso. Acho que é isso, né? Aí a gente vai tirar a cópia desse material e domingo a gente distribui para todo mundo, cada um com a sua cópia. E a gente vai ter 2 quartas-feiras e um domingo ou 2? Antes do dia 12. 2 quartas. 2 quartas e um domingo pela manhã. 2 quartas e o domingo do dia 6. Aprovação, diretoria e conselho fiscal a nível de burocracia jurídica. Diretoria e conselho fiscal. É isso. Essa agora é. Tem que estar. Bom, gente, obrigado. Então vamos orar. Esse aqui. Tua cópia. Agora esse aqui. Esse aqui eu não tenho cópia. Tu tira a cópia desse dois aqui. Esse aqui não é para distribuir? Tira a cópia para distribuir. E esse aqui também? Esse é teu, esse é do Alexandre. Mas é a mesma coisa isso aí? Ou não? É a mesma coisa, os dois. Eu trouxe uma cópia para cada um. Esse aqui é uma cópia. Tá. Porque vocês guardarem. Não, claro. Gente, então vamos orar. Obrigado, irmãos. Eu espero estar contribuindo de alguma forma para esse domingo. Eu avisei da necessidade do pessoal da Plenitude também estar em peso. Domingo à noite lá. Não, quando eu estava lá domingo passado, disse porque eles precisam estar aqui eles têm que ter quórum. No dia 12. Eles precisam estar aqui num grupo expressivo para que tenha quórum, para que eles possam aprovar a organização. Foi. Vamos orar então. Sim. Olha, eles podem até querer saber, mas quando eu estiver aqui dentro da sala com eles no concílio, eu já vou colocar para eles como uma imposição que isso não vai ser cogitado aqui, porque vai gerar um mal-estar e não tem como entrar em detalhe, porque é muito complexo o assunto. E se eles quiserem saber se o coração de vocês está... Não, se eles quiserem saber como é que está o coração de vocês em relação à antiga igreja, ao antigo pastor e tudo, eu vou dizer para eles, olha, o que eu percebo que estão tão bem. Parece que não tem um problema, uma mágoa, alguma coisa assim. Se vocês quiserem fazer essa pergunta, vocês podem fazer essa pergunta. Tipo assim, como aqui está? Está bem. Porque eu, pelo que eu tenho acompanhado vocês aqui, eu percebo que não há nenhuma mágoa, nenhum sentimento negativo em relação ao bem-estar da antiga igreja, do antigo pastor. Percebo que o desejo de vocês é que o pessoal caminhe lá e... Sim, pois é. Então, assim, se porventura é possível, é boa pergunta. Então, eu já vou me antecipar quando eu estiver aqui na sala com eles, já vou dizer, olha, esse tipo de pergunta eu acho que não vai caber, porque eu não vou... E eu vou ser o presidente do concílio. Então, se o examinador entrar com um tipo desse de pergunta, eu, como presidente do concílio, eu digo para ele tirar a pergunta. Mas eu acredito que com essa conversa que a gente vai ter lá, não vai ser... Né? Tá com uma brincadeira aqui, né? Não vai ter esse tipo de coisa, não.
Tem um dia festivo e tudo, vai ser legal, vocês vão gostar e isso vai ficar... Você vai ficar... Não. Vocês vão querer emancipar as congregações que vocês criarão. Aí vocês já vão estar com experiência nesse processo em relação à congregação de vocês. Sim, no final pode ter um coquetel, né? É legal. Muitas igrejas fazem, sim, no final. Hã? É remota a possibilidade. Já assisti concílio em que a igreja não foi aprovada, mas olha, é muito raro disso acontecer. É só quando isso acontece, realmente é bom que a igreja não se organize. Se a igreja estiver tão despreparada que não consiga responder as perguntas feitas aqui, não tem maturidade para ser igreja. Então é até bom que não se organize mesmo. Então, quando não foi aprovado, nos casos que eu vi só 3 casos na minha vida. 3? Hã? Tudo em Belém. As igrejas não tinham condições de se organizar. Os irmãos eram um grupo expressivo. Numa eram 80 pessoas, no outro 90. No outro eram 23 pessoas que queriam ser igreja. E não tinham condições de serem igreja. Mas vocês não, vocês vão se organizar assim. Vamos orar, irmãos. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela vida preciosa de cada pessoa aqui presente. Senhor, nos leva em paz, em segurança para os nossos lares. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nesse desejo de aprender mais de Ti e de se organizar como uma igreja que faça diferença, uma igreja relevante para este bairro, para esta cidade, uma igreja que possa avançar contra o império das trevas, resgatando vidas, levando pessoas ao encontro transformador contigo, uma igreja que se importa com o sofrimento e com a dor daqueles que vivem sem esperança e sem conhecerem o Senhor. Que essa igreja, Senhor, seja um marco, não para a honra e glória dos irmãos que aqui estão, mas para a Tua honra e glória. Abençoa ricamente, Senhor, o desejo de crescerem e frutificarem. Que dessa igreja nasçam muitas outras igrejas que também glorifiquem o Teu nome, que honrem o Teu nome e que a palavra de Deus seja pregada. Nos abençoa, Pai. É o que te oramos e te pedimos nessa hora em nome de Jesus. Amém.